Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha só, hoje nesse vídeo a gente trouxe fundos imobiliários que, na minha opinião, são para a vida toda, tá, pessoal? São para aposentadoria. Eu tenho esses fundos, me trazem segurança, me trazem previsibilidade, tá certo? Não é aquele, tem fundos aqui que não pagam os maiores dividendos, mas são fundos que têm uma boa gestão, são fundos que, para mim, historicamente vão muito bem, mostram isso, né, nos dividendos. Então, nem sempre, pessoal, eu vou olhar o fundo mais barato. Claro, tem muita gente que está começando, vai olhar um fundo base 10, né? E tem fundos bons. Agora, tem fundo que é mais caro, mas que é um fundo, a cotação, que me interessa. Por quê? Porque ele traz a solidez, né? Ele traz aquela previsibilidade, ele mostra bons indicadores. E é isso que a gente fala aqui para vocês. Pessoal, estabilidade em longo prazo. Por quê? A gente vê fundos imobiliários para o futuro, porque ele paga dividendos mensais no seu bolso, aluguéis isentos de IR, tá? E todo fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% por lei dos lucros auferidos para os cotistas, tá? Então, turma, nós vamos ver para longo prazo. Às vezes aquele fundo passa um momento mais difícil, passa, mas obviamente que todo o tempo passa, né? Tudo vai passar, tanto tempo bom quanto tempo ruim. Então, você tem que estar adaptado, com o seu estômago adaptado para ver esses momentos de volatilidade. Antes de eu falar os fundos que eu vou comentar aqui também, eu vou falar sobre o que são fundos imobiliários. Eu quero saber o seguinte: qual é o fundo imobiliário que você vai levar para a vida inteira? Poxa, Carol, acho que esse fundo eu vou levar para minha aposentadoria. Comenta aqui embaixo comigo. Quem sabe seja até um fundo que eu também vou levar. Então, pessoal, sem empolgação, sem milagre, não existe milagre, ficar rico de um dia para outro. Isso não existe, tá bom, turma? O que existe é constância e paciência, tá? Para quem não sabe, turma, o que é um fundo imobiliário, tá bom? Não tem problema nenhum, a gente está aqui para explicar. Um fundo, sempre que a gente fala fundo, é porque tem um gestor que está cuidando para você daquele fundo, tá? E o fundo imobiliário, turma, é uma maneira de você se expor ao, né, mercado imobiliário com menos dinheiro. Por quê? Veja, eu e você, a gente não tem condições, pelo menos eu não, de comprar um shopping, mas a gente pode ser sócio do shopping. Como? Comprando as cotas. E essas cotas, o lucro do shopping, ele vai distribuir para nós cotistas um aluguel isento de IR, tá bom, turma? Então, isso são os fundos imobiliários. Aí a gente vai falar de fundo de laje, que existe, fundo de galpão, também que existe, shopping, híbrido, né, que aí mistura dois tipos de fundo, pode ser fundo de galpão com fundo de laje, e os FOFs, tá? E aí são opiniões diversas, tem gente que gosta de FOF e tem gente que não gosta. Por quê? O FOF nada mais é que um fundão que investe em fundinhos, né? Vamos colocar lá um fundão que está ali investindo em outros fundos imobiliários. E tem gente que não gosta, porque tem gente que gosta de um fundo que já investe direto em determinado setor, tá bom, turma? Isso é um fundo imobiliário. E existe fundo base 10. Quando a gente fala base 10, é fundo que está ali custando R$10 ou até menos. Então, dá para você conseguir fazer isso, né? Tira aqueles R$10 que você às vezes gasta numa besteirinha e investe, vai lá olhar os fundos imobiliários. Então, pessoal, aí vai uma explicação detalhada e porque muitos estão aqui e estão aprendendo, né? E não tem problema, a gente está aqui para isso. Lembrando, turma, fundo imobiliário é da renda variável, tá? Não é renda fixa. Então, nada de pensar em colocar sua renda ali de emergência, sua reserva em fundo imobiliário, tá certo? Pessoal, eu vou comentar aqui um primeiro fundo, né? Antes de eu entrar para os fundos, eu vou pedir o quê? Se faz sentido para você estar nesse canal, como forma de agradecimento, turma, eu vou pedir o seu like. Você ajuda muito a gente quando você dá o seu like, quando você se inscreve no canal, porque o YouTube passa esse conteúdo. E também, turma, ativa o sino. Ah, não vou ativar. Ativa, meu amor, para que você receba novos vídeos, tá bom? Que a gente vai postando aqui. Então, turma, a gente vai falar aqui do primeiro fundo, que é o KNCR11. Esse fundo, turma, ele tem uma gestão muito boa, que é a gestão do Grupo Quineia, que é do Itaú. Então, ele já mostra para a gente uma credibilidade na gestão, né? É um dos fundos mais tradicionais
que a gente tem de papel aí do mercado brasileiro, né? Ele é majoritariamente composto por CRIs. Os CRIs são dívidas imobiliárias, tá certo? Os CRIs são ativos da renda fixa, tá? Que tem ali, são dívidas, não são imóveis propriamente ditos, que são, a maioria, indexados ao CDI. E, portanto, a gente está vendo, pessoal, esse fundo num momento bom. Por quê? Porque o CDI está alto, né? A taxa Selic está alta, o CDI acompanha mais ou menos ali. Então, ele é um fundo que está indo bem, é um fundo conservador, né, pessoal? Tem uma volatilidade controlada, porque a gente sabe que tem fundo que tem uma volatilidade maior, e tem alta previsibilidade de renda, né? Isso é importante. Agora você vai me perguntar, Carol, o que é um CRI? E nós estamos aqui para isso, tá, gente? É um título, tá? Que financia empresas ou projetos imobiliários, certo? Então, isso é um CRI. E a maioria é indexado a CDI, tá bom? Então, quando sobe o CDI, sobe juntamente. Quando cai, cai juntamente. Pessoal, vamos falar pontos importantes, né? Gestão Quineia, uma das melhores, mais respeitadas do país, tem exposição ao crédito imobiliário, tem créditos diversos, né? Não foca em um só, porque se aquele inquilino der problema, é prejudicial para o fundo. E ele é focado em liquidez. Pessoal, o que é liquidez, né? Imagina assim, você tem uma casa, tá certo? É muito mais difícil você vender uma casa, né? Você não vai vender só um banheiro ou só a sala. É muito mais difícil você vender isso do que você ter uma cota que diariamente você pode vender, né? Então ele tem mais liquidez, ou seja, as cotas trazem mais liquidez do que uma casa, tá bom? De repente. E aí, pessoal, a gente tem um risco reduzido desse fundo. Agora vamos dar uma olhada aqui. Hoje, tá, turma? A cotação desse fundo tá R$ 105,62. Ele entregou dividend yield. O que é isso? No longo dos 12 meses, turma, que ele divide ali os aluguéis, ele pagou 13,29%. É alto? É. Mas eu escolhi esse fundo por isso? Não. Por quê? Eu vou ver outros pontos do fundo. Olha só, o PVP está em 1,04. Para papel, turma, a gente vê muito isso daqui. Por quê? P sobre VP. A gente vê o preço da cota dividido pelo valor patrimonial. Por quê? Todos os fundos eles têm um valor patrimonial, tá certo? Os papéis têm valor patrimonial. Então a gente vê o preço da cota dividido pelo valor do patrimônio. Se tiver igual a 1, tá justo. Se tiver acima de 1, a gente fala que tá caro. Para papel funciona muito bem. E se tiver abaixo de 1, Carol, tá barato. Turma, um ponto. Ah, Carol, mas o PVP tá caro. Aqui nós estamos falando para fundos para aposentadoria. Aqui nós não estamos entrando em fundo que está barato ou não, tá? A gente está entrando em fundos que bons para você levar para sua aposentadoria. E eu, Carol, gosto desse fundo. Já esteve barato. Teve a festa lá atrás de fundos imobiliários, mas ainda dá para aproveitar o brigadeiro da festa, né? E aí a liquidez que eu falei é super vendável, né? As cotas 14,11 milhões por dia, ou seja, tem bastante gente negociando as cotas. E ele está subindo 16,33%. Olha a cota ajustada, né? De 2020 para cá, olha como sobe essa linha, né? A cotação ajustada sobe. Isso é muito positivo, né? E aí, tá aqui embaixo algumas informações. Fundo de papel, a gente vê aqui uma taxa de administração que é de 1%. Aí você vai me perguntar, Carol, mas paga 13,29. Então quer dizer que eu vou ganhar 12,29? Não. Por quê, meu amor? Isso já é descontado, tá? Essa taxa ela já é descontada antes de te pagar o dividendo, tá bom? Isso é importante. Tem um número de cotistas ali de quase 456 mil, tá? E, pessoal, a gente vê um valor patrimonial enorme, que é importante para o fundo, que é 9,17 bilhões de reais. Ou seja, tem um valor patrimonial grande. E o último rendimento ele pagou, tá? Por mês ali, ele pagou 1,83 por cota, tá bom? Então, se você tem 100 cotas, significa que você vai fazer 1,83 vezes 100, tá bom? Descendo um pouquinho, olha lá, a gente vê aqui a barra azul, né? O dividend yield atual, que é o 13,29 que nós falamos, e o médio em 5 anos, 12,88%. Tem momentos aqui que ele sobe e desce, depende muito da taxa CDI. Se a gente vê aqui o valor patrimonial por cota, a gente vê, ó, agora tá 105,35, né?
Mas a gente vê um valor patrimonial de 102, que seria o justo, como a gente falou, está um pouco caro. E aí a gente vê aqui, pessoal, mais para baixo, a gente vê novamente o 9,17 bilhões, né? Que é um patrimônio muito grande. O fundo tem como se segurar, tá bom? Carol, mas eu acho que tá caro, eu não vou levar para aposentadoria. Turma, veja fundos bons, tá? Nem sempre o mais barato é o que você vai levar para aposentar, tá bom? Você agora, tá barato, eu vou comprar. Cuidado, pode ficar mais barato. E aí, pessoal, eu trouxe um outro fundo, que é um REIT. Na verdade, a gente tem os REITs lá fora, tá? Nos Estados Unidos, que é uma espécie de fundos imobiliários, tá bom? E aí a gente chama de REITs, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar. Um REIT é um tipo de fundo imobiliário, tá bom? E aí nós vamos falar do AGNC, que é, no mercado americano, um mercado, lá fora a gente tem milhares de REITs, né? A gente tem muitas opções. E ele é um mercado cheio de oportunidade, é muito conhecido, é um dos maiores REITs que a gente tem aí no mercado. E para você não sabe o que é REIT, tá? Carol, o que é isso? É uma versão americana dos fundos imobiliários, tá? Então, aqui a gente tem muito poucos ainda fundos imobiliários. Lá não, lá eles investem em empresas mesmo, tá? Então, turma, o que significa, né? Esse fundo, por exemplo, em vez de você ser dono de prédio, tá bom? Dono dos prédios, ele é dono do crédito imobiliário, ou seja, parecido com os CRIs que a gente tem aqui no Brasil, tá? Seria equivalente a um fundo de papel. Esse é o AGNC. Enquanto um fundo tradicional, a gente tem que falar isso, recebe aluguel, né, todo mês, o AGNC ele recebe os pagamentos de hipotecas, tá? Nos Estados Unidos é muito comum ter hipotecas. Então, que milhões de famílias americanas fazem todo mês, né? Esses financiamentos, eles são agrupados em grandes pacotes, tá bom? Então, tem muita hipoteca que é agrupada em grandes pacotes. E o AGNC, ele compra esses pacotes. E a partir deles, ele distribui renda mensal para o investidor, tá bom? Esse é o AGNC, que é um dos fundos mais conhecidos. Então, é uma forma de você participar do mercado imobiliário nos Estados Unidos, tá bom, gente? E aí, você vai ter uma parte de CRI ali, né? Você vai ter uma parte de como participar sem ter imóvel nos Estados Unidos. Você recebe a renda do crédito. Atenção, do crédito, não do aluguel, tá? E o melhor, em dólar, né, turma? E é um fundo que paga dividendos altos, tá, turma? Acima de 14% ao ano, lembrando, em dólar. Então, ele não é um REIT que está livre de volatilidade. Nenhum REIT, nenhum fundo imobiliário está sempre no alto, a gente tem volatilidade. Então, turma, depende do ciclo também dos juros dos Estados Unidos. Porque nós estamos falando aqui de CRI, né? Nós estamos comparando com CRI. Então, a gente também está falando do quê? Ativo de renda fixa, e isso depende muito da taxa de juros americana. E aí, mas considera sendo aí um REIT muito relevante. O AGNC, pessoal, eu tenho em carteira, tá? A cotação hoje tá 10,40 cents, tá? O que dá aí aproximadamente 55,54 reais. Ele tá com uma variação de 25,48 por cima, para cima. O PVP dele tá descontado, né? O preço da cota sobre o valor total do patrimônio que a gente fala aqui, 0,95, e pagou aí um dividendo de 14,01%, tá? Olha lá, a gente vê aqui um gráfico, veja que ele tem oscilações, porque depende muito da taxa de juros também, como a gente falou nos Estados Unidos. E aí, pessoal, olha o que é importante a gente ver aqui, né? O ROI, ele paga um ROI de 7,82%. O que é um ROI, Carol? É o retorno que nós, cotistas, temos investindo nesse REIT, ou investindo nos fundos imobiliários do Brasil, tá? Então, o ROI é o quanto você recebe investindo nesse REIT, tá? A gente vê aqui uma margem líquida alta, de 87,66%, tá? Eu gosto de acima de 10%. O que é margem líquida? Imagina que você tem aqui, pessoal, um batom, tá? E esse batom te custou R$5, estou dando um exemplo. Só que para vender, você vende ele por 5. Ou seja, sua margem líquida é ruim, porque o seu custo foi igual à venda. Agora, se você vende esse batom, você custou 5 e vende 2, você teve uma margem líquida, porque é um dinheiro que você põe no bolso,
Você ganhou, você vendeu abaixo aí do preço. E aqui a gente tem a barra aí de dividend yield, né, atual e a média em 5 anos de 18,84%. A gente vê um valor de mercado alto, tá? De 10,82 bilhões, mas nós estamos falando de dólares. Um patrimônio líquido, a gente sempre quer saber o líquido, tá, pessoal? Por quê? Porque o líquido é o que interessa, a gente tira taxa, a gente tira o que deve, a gente tira impostos, e aí sobra aqui 11,44 bilhões de dólares, tá? E tá no setor financeiro, e é um fundo, como eu falei, de investimento hipotecário, que é muito comum nos Estados Unidos. Turma, eu sempre trago para vocês ativos bons, tanto no Brasil, e gosto de falar de ativos no exterior. Por quê? Nós não podemos, turma, deixar, na minha visão, tudo num lugar só. Se acontece alguma coisa no Brasil, o que você faz? Trancou o dinheiro no Brasil. Não tem o que fazer. Então é importante que você dolarize, é importante que você invista no exterior. Por quê? Porque tem ativos excelentes. Não dá para apostar contra uma Microsoft, contra um Google, contra, né, todas essas techs que a gente tem, né, Microsoft, Google, o que mais que a gente tem, Renan? Muitas, né? Chevron, a gente tem várias empresas que são muito boas. E aí, turma, eu trouxe aqui algo especial e algo importante, que é por onde eu dolarizo. Hoje a minha carteira está em quase 40% dolarizada. Nômade. A Nômade cresceu muito, tá com mais de 1 milhão de clientes, tá? Ganhando totalmente segurança no mercado. Pessoal, a Nômade está fazendo algo muito legal, muito especial, que é uma promoção, só que tem tempo limitado, que é até dia 4/12 de 2025. Olha só, você vai abrir sua conta internacional da Nômade, a gente vai deixar o link, baixa lá o app da Nômade também, e, pessoal, adiciona saldo em reais, você vai converter para dólares, tá certo? Pelo aplicativo, a conversão mínima aí de 200 dólares, tá bom? Você vai ganhar 0,25 centavos a cada dólar convertido aí na sua conta internacional, um belo desconto como cashback, limitado à sua primeira conversão. Tem aqui um limite, tá, pessoal, de até 2.200 dólares, tá bom? O cashback ele vai estar em até um dia útil na sua conta Nômade. E aí você vai ganhar um acesso aqui de adulto ao Nômade Lounge, válido até 30/4/2026. É gigantesco esse lounge, tá, gente? E aí, pessoal, esse benefício ele vai cair em um dia útil, tá bom? Esse cashback. E você vai ter um aviso também sobre o acesso aí, você vai receber um aviso no seu e-mail sobre o acesso na Nômade, no lounge da Nômade. Tá bom, turma? E olha só, você tem um prazo de até 15 dias após a aprovação aí na sua conta internacional, porque você tem que mandar sua documentação para ganhar o seu benefício. Agora, o que você tem que fazer? Abriu a conta, baixou o aplicativo da Nômade? Olha para mim para você ter essa promoção, turma. Você tem que pôr um código, tá? Um código ali de convidado, do cupom, que é o Dias YF25. Então você vai colocar lá Dias YF25 para você participar de mais uma promoção aí da Nômade, pagar mais barato, 0,25 centavos aí a menos, vale muito a pena. Tá bom, turma? Tá em baixa o dólar. A gente tá vendo o dólar em baixa vários momentos. Eu acho janela de oportunidade. Lógico, pessoal, não tem como prever o dólar, tá? Porque tem gente que fala, vai subir, vai descer. É impossível. Mas agora ele tá no momento oportuno, né? A gente tá vendo o dólar em alta e para mim isso é uma oportunidade, é uma janela. Aí, turma, eu vou falar de um fundo que é muito conhecido, que é o TRXF11, tá? Eu gosto muito desse fundo. Ele é um fundo de tijolo que está focado em renda urbana, tá? Renda urbana, para mim, na minha carteira, é fundamental, tá bom? Renda urbana, ou seja, ele investe em imóveis comerciais que são aí alugados para empresas que fazem parte do nosso dia a dia. Varejo, serviço, rede conhecida, redes boas, tá? Ele, inclusive, tem sido um fundo que está crescendo muito. Então, ele tem uma característica essencial para mim, né, que é a previsibilidade, tá bom? Ele tem bastante ativo e ele paga, né, ele tem contratos mais longos, ele tem inquilinos de ótima qualidade, e eu olho isso, tá? Nas últimas semanas, pessoal, a gente viu o fundo
reforçar a estratégia, né? Olha lá, tá aqui. FII anuncia compra de 14 agências da Caixa e Santander por 140 milhões. Os imóveis estão inseridos, olha lá, com alto potencial de valorização, incluindo bairros como Vila Madalena e Francisco Matarazzo, que são bairros bons, né, pessoal? E aí, vamos dar uma olhadinha em alguns dados, tá? O TX hoje ele está custando R$ 100,50 a cota. Pagou um dividendo bom nos últimos 12 meses, 13,21%. O PVP está em 1, ou seja, um preço justo, tá? Não está caro nem barato. Liquidez ele tem, ou seja, é fácil você ter negociação no mercado. Alguém compra, alguém vende, de 7,76 milhões e variando para cima, né? Isso é ótimo, 10,86% nos últimos 12 meses. A gente vê aqui a cotação, ó, sobe, né? Tem algum momento ali de queda, mas uma cotação ajustada que sobe, tá? O segmento dele é híbrido, justamente porque ele investe em renda urbana, então ele tem vários tipos ali dentro do comercial, como a gente falou, varejo, por exemplo, entre outros, então a gente fala híbrido. A taxa de administração, turma, é 1% ao ano, tem aqui quase 2.005 cotistas e pagou um último rendimento de 0,93 por cota, vocês que me perguntam, tá? Tá aqui, os dividendos estão nessa barra azul, nos últimos 5 anos, 12,55%. E olha lá, né? A gente vê aqui, ó, os imóveis, é bem colorido, é diversificado, né, turma? Isso é importante. São Paulo, que é uma região importantíssima para a economia, só em São Paulo tem 36 ativos. Aí Goiás, 7, Pernambuco, 5, Bahia, tá em todas as capitais, Rio, Pará, Paraíba, tem vários ativos, Rio de Janeiro tem 4, Bahia tem 4. Então veja aqui do lado que ele tem aqui, ó, muitos ativos e em todos os lugares do Brasil, né? Ele não está só em um lugar. E isso é muito positivo. Aí a gente vê aqui, ó, Açaí, Campina Grande, Açaí Campinas, Açaí Goiânia, Pão de Açúcar, a gente vê aqui Loja Açaí, Pão de Açúcar. Gente, são mercados que são grandes, tá? E para mim, Carol, mas você tem medo? Gente, se isso aqui acontecer, e eu não acho que vai acontecer, porque galpão, né, a gente sabe que é difícil mudar de um lado para o outro, porque fica difícil a logística, vai ter outros inquilinos que vão olhar para eles, tá bom? Então não é simples como parece. E aí, turma, a gente vai para mais um REIT, que é importante, né? Que é como eu falei, lá fora. Se expõe lá fora também. Que é o WELL, né? É o WELL Tower. O que acontece, pessoal? É um dos REITs mais consistentes que a gente tem no mercado americano, o famoso WELL, tá? As pessoas chamam de WELL. Ele é um REIT focado em saúde, hospitais, clínicas, centro médico e principalmente estrutura voltada para idoso. Por quê? Nos Estados Unidos é muito comum, pessoal, os idosos pedirem para irem para uma clínica ou para irem para um espaço para eles e tal. É comum nos Estados Unidos, tá bom? Principalmente, turma, eu fui para Califórnia, quando eu morei lá, estudei lá há anos, lá era muito comum. E as pessoas julgam, mas é, né, idoso, mas eles pedem isso. E essa é uma cultura muito grande dos Estados Unidos, tá? Então, ele vem crescendo a longo prazo, porque a gente vai ver pessoas idosas, mais idosas, né? E ele está exposto ao envelhecimento, né? Que é importante, porque a gente um dia vai ser idoso. Então, a gente sabe que não só lá, mas aqui a demanda por serviços de saúde é grande, né? E essa moradia, as moradias tendem a crescer, é muito comum lá, tá? Além disso, ele é gigante, tá bom, turma? Ele tem uma escala global, ele tem um portfólio diversificado, que é importante, e trabalha aí com operadores de altíssima qualidade, hospitais bons, redes médicas boas, né, que já tem um histórico sólido no mercado, ou seja, né, reduz o risco de ser um lugar ruim e também, pessoal, dá mais segurança, tá? Pessoal, isso aqui que a gente está falando pode parecer para alguns, e até eu vou me corrigir ou pedir desculpa, que é assim, Laria é meu pai e minha mãe. Não é isso, tá, gente? Ou minha avó, enfim. Eles pedem, tá, turma? Só para que não pareça, de repente, que eu tô falando algo que possa te atingir, tá bom? E olhando para o momento atual, olha só, a Web Tower anuncia transações do valor de 23 bilhões de dólares
e foco intensificado em residências para idosos, para ampliar seu perfil de crescimento a longo prazo. Isso aqui é uma notícia que a gente trouxe para vocês, tá? Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Ele é robusto, defensivo, olha lá. A cotação hoje, 204,59 cents. A variação, 53,39. O PVP dele está em 3,42. Ou seja, as pessoas acham caro, né, de repente. Mas é um fundo que, para longo prazo, é excelente. A gente está falando aqui fundos para ter. Não é fundos baratos, é fundos para você olhar, para pensar, e não é recomendação de compra, tá bom, turma? Para você olhar para sua aposentadoria, né? Porque a aposentadoria INSS, tchau. Inclusive passando momentos delicadíssimos agora, né, turma? Eu não quero que você dependa disso. Jamais. E aí a gente vê aqui dividend yield de 1,41% nos últimos 12 meses. Olha lá a cotação do UEL, vem subindo, subindo, subindo nos últimos 10 anos. É impressionante como vem, né? Essa parte hospitalar de idosos vem subindo bastante. E aí, pessoal, a gente vê aqui o dividend yield atual, 1,41%, e o médio em 5 anos, 3,37%. A gente vê a receita dele crescendo, que é essa parte verde, nos últimos 10 anos, e também vemos aí a linha amarela aqui, ó, que representa o lucro líquido. E a gente sempre vê o líquido para tirar, de repente, dívida, taxas, impostos. A gente vê aqui o líquido, tá bom? Então, pessoal, hoje nós trouxemos 4 ativos que são para a vida toda, na minha opinião. Para que você leve, para que você carregue e que sejam mais seguros. Por quê? Nem sempre um dividendo altíssimo quer dizer que o fundo é excelente. A gente avalia outras coisas, tá bom? E a gente trouxe aqui de maneira explicativa. E outra coisa, eu vou te falar, pessoal, vá olhar para o exterior, vá olhar para ganhar dólar, turma, vá olhar para valorização, vá olhar para os Estados Unidos, que é uma economia muito mais forte. E a gente deixou aqui para você, vamos deixar aqui também no link. Pô, a Nômade, segura, sabe? Eu invisto por lá. Aliás, ô Renan, eu fui viajar, tem uma sala lá, que é gigantesca em Guarulhos. Quase o VIP da Nômade. E eu como pra caramba na sala, mas não conta pra ninguém, senão a Nômade me manda embora. Segredo. Segredo, estado. Mas, pessoal, e vai ver, inclusive eles têm um cartão, a Nômade tem um cartão, para você viajar pagando dólar, o dólar comercial, não o dólar turismo. Ou seja, você vai pagar mais barato por dólar ali, de repente vai gastar na sua viagem, vai pagar mais barato. Vai pagar mais barato no IOF, vai pagar taxas menores. As taxas de cartões aqui são um absurdo, tá? Caríssimas. Então, pessoal, aproveita e veja isso, tá bom? Não é luxo, é você sobreviver, tá bom? Não deixa tudo em um lugar só. E aí você coloca lá real e dólar. Tá bom, meus amores? Eu sempre falo, vou ao Brasil, vou aos Estados Unidos, que você vai investir lá. Um beijo de luz. Ó, pessoal, quem investe no futuro agradece, abre o olho. Fiquem com Deus, que é o principal, e até o próximo vídeo.